O que fazer com o seu dinheiro quando você recebe uma herança ou até mesmo ganha algum prêmio de loteria? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Por isso eu trouxe as principais dúvidas para eu responder aqui em relação a isso, como por exemplo, onde investir? Será que eu posso parar de trabalhar? Quanto eu posso usar desse dinheiro para o meu patrimônio não acabar? E eu já vou começar dizendo aqui o maior erro que as pessoas cometem, e eu tenho certeza que você já viu alguém cometer isso, que é o seguinte: ganhou uma herança, ganhou algum prêmio ali, nem que seja pouco, a pessoa já quer buscar uma oportunidade para investir aquele dinheiro. Então o erro maior não é nem essa pessoa deixar o dinheiro parado, e sim investir em um péssimo negócio, fazer uma péssima aplicação, porque se antes ela não tinha conhecimento sobre isso, não é agora que ela vai ter esse conhecimento da melhor forma. Então primeiro ela precisa esperar um tempo, nem que sejam 6 meses, tenha paciência, espere você adquirir mais conhecimento, ou então contrate uma pessoa especialista nessa área para te auxiliar melhor. Nesse caso, você não precisa de pressa, você precisa primeiro de tempo, não é mesmo? Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo é investir em imóveis, achando, agora eu preciso comprar aquela casa que estava com aquela oportunidade, ou então vou investir o meu dinheiro em algum imóvel para alugar e ter uma renda, sem antes comparar se é melhor aplicar no banco, por exemplo, ou de fato investir naquele imóvel. Quando é um dinheiro conquistado com o esforço do nosso trabalho, a gente pensa 2 vezes antes de gastar. Então por que não fazer o mesmo quando a gente ganha, né? Eu sei que é muito mais fácil a gente gastar um dinheiro que não foi a gente que conquistou, e é por isso que você precisa de paciência para pensar, senão aquele dinheiro acaba. Dinheiro não é infinito, você já sabe disso. Um erro que as pessoas cometem muito também é querer ajudar parente adoidado. Já pensa assim, agora eu vou ajudar meu pai, minha mãe, minha avó, meu cachorro, e tá tudo bem. Só que você não pode ajudar pensando em retorno, porque aquele dinheiro que você ajudou, ainda mais para familiar, considere um dinheiro dado. Não espere que aquele parente te devolva nada. Esse é um erro que as pessoas cometem, que, vou ser sincera aqui, não vale a pena você ter dor de cabeça com isso. Já coloque na sua cabeça, quer ajudar? Que seja de coração, sem querer nada em troca depois. Só ajude. E também pense bem antes de dar um alto valor, porque depois aquilo não volta. A primeira pergunta então, eu já posso parar de trabalhar? Galera, nunca é a melhor opção você parar assim de trabalhar do nada só porque recebeu uma herança, até porque o trabalho é o que te traz propósito, é o que te dá mais ânimo, né, pra acordar todos os dias, pelo menos ao meu ver, né, é o que deveria acontecer. Porque a pessoa que para de trabalhar ali acabou, às vezes ela vai ficar perdida na vida, não tem mais rumo, por isso que muita gente entra em depressão. Então trabalhar faz bem, né? É claro que se você tem condições de escolher parar de trabalhar em algum momento ali, essa semana eu vou viajar, outra semana eu vou trabalhar, é claro, isso daí é ótimo, é o que eu quero também, eu busco esse tipo de vida. Só que parar de trabalhar totalmente faz com que você gaste cada vez mais rápido aquela herança que você conquistou, aquela herança que você recebeu. A próxima pergunta, a próxima dúvida: posso pagar todas as dívidas de uma vez? Na maioria das vezes sim, tá? Depende da dívida. Como por exemplo, se for um financiamento, às vezes você pode pensar, né? Será que esses juros do financiamento é menor do que o meu rendimento? Se for menor do que o seu rendimento, né, que geralmente não é o caso, aí você continua deixando aquele dinheiro rendendo, investindo e vai pagando as parcelas, mas na maioria das vezes os juros de um financiamento são maiores, né, do que o rendimento líquido eu tô falando, não nominal. Então, na maioria dos casos vale a pena sim pagar suas dívidas, ainda mais aquelas dívidas que estão te sufocando, principalmente essas, as dívidas que tiram a sua paz. Então sim, galera, receber esse dinheiro é justamente para você ter qualidade, ter paz, quite as suas dívidas, mas com calma, né, vai pensando quais são as dívidas prioritárias, as principais dívidas, e aí você vai quitando elas. Próxima pergunta: invisto tudo ou posso gastar um pouco? Sim, galera, você pode gastar um pouco sim, desde que seja dentro de um limite ali, dependendo do quanto você recebeu. Por isso a importância de você ter um conhecimento antes. Vou te dar um exemplo. Se você recebeu essa herança de 5 milhões, como eu falei, se você consegue, né, uma rentabilidade ali conservadora de 8% ao ano, mais ou menos, de 6 a 8%, você consegue receber de rendimento por mês uns 3% ao ano. Isso vai dar ali cerca de 16 mil por mês. Então, tá vendo que mesmo sendo conservador já é um valor muito bom para você receber sem fazer nada, desde que você saiba investir esse dinheiro, né? Tenha esse conhecimento, como eu disse.
Próxima dúvida, invisto tudo de uma vez? E não, galera, é sempre importante você investir de forma gradual, ainda mais um valor alto como esse, porque você está entendendo ainda como que você vai cuidar desse dinheiro, você está formando o seu caixa, está pensando ainda nas melhores aplicações, investindo em conhecimento, ainda mais se antes você não tinha educação financeira e recebeu essa alta grana e agora você precisa dar um jeito de cuidar. Então, calma lá, não invista tudo de uma vez, isso é um erro que as pessoas cometem, né? Por isso que eu falei, as pessoas que recebem herança, geralmente elas quebram porque investem mal e não porque deixam o dinheiro parado. A próxima pergunta, quanto eu posso gastar por mês sem acabar com esse dinheiro, sem acabar com o meu patrimônio? Galera, vou usar o exemplo de 5 milhões, mas isso serve para qualquer valor. A lógica é a mesma. Você pode estar tirando ali do seu patrimônio cerca de 3 a 4% desse valor ao ano, porque é algo conservador. Pensa comigo, se o seu dinheiro está rendendo de forma conservadora de 6 a 8% ao ano, depois que descontar a inflação desse valor, né, dessa rentabilidade e também os impostos, você consegue ele resgatar cerca de 3% se você for mais conservador ainda e pode resgatar também até uns 4%. Dessa forma você vai manter o seu patrimônio por mais tempo. Agora, se você quiser gastar menos do que isso, pode também. Aí vai de cada um. Se for uma herança de 5 milhões, então, como eu usei de exemplo, você consegue resgatar ali até uns 4%, dá 200 mil ao ano. Dividindo isso por mês, dá cerca de 16 mil por mês. É um valor que você conseguiria resgatar para manter o seu patrimônio, mesmo assim, viver com qualidade, né? 16 mil por mês sem fazer nada, cá entre nós, é bom demais. Agora, se você quiser menos do que isso, ótimo, pode. Bom que você mantenha ainda mais o seu patrimônio. Se você continuar trabalhando, além disso, você tem o valor do seu salário, né, caindo na sua conta todos os meses. Próxima pergunta, se render mais do que isso, mais do que eu esperava, eu posso gastar tudo? O ideal é que não, gente, porque você pode reinvestir essa outra parte para se proteger de momentos ruins, de crises, até mesmo para ter um caixa maior de oportunidade quando surgir uma oportunidade boa de fato. Porque se você já está vivendo muito bem, só com esses 4% ao ano que você retira, já é uma renda boa para você, não há necessidade de você aumentar o seu padrão de vida só porque você está conseguindo uma rentabilidade um pouco maior. E também, essas rentabilidades um pouco maiores podem ser apenas em ciclos atípicos, né, de mercado, como por exemplo quando tem juros muito altos, igual a nossa taxa de juros hoje está a 15% ao ano. Com esse valor você consegue uma rentabilidade líquida ali de uns 10%. Já passa do valor que a gente colocou de exemplo aqui, entre 6 a 8% de rentabilidade líquida, né? Então 10% aí você consegue atualmente, só que mais pra frente isso vai diminuir, a gente espera, porque juros altos são ruins para nossa economia, mas para quem investe é muito bom. Então, nesse caso, o seu dinheiro vai estar rendendo muito bem. Não há motivo para você resgatar essa parte e gastar à toa. Há motivo para você reinvestir, não é mesmo? Próxima pergunta, então. Vale a pena abrir um negócio? E aqui vai depender se você já entende bem desse negócio. Basicamente, você precisa responder a 3 perguntas. Você entende bem daquele mercado que você está querendo entrar, daquele setor? Se você perdeu o valor que você investiu naquele negócio, você perde tudo? E a última pergunta, você entraria nesse negócio sem precisar desse dinheiro? Então, isso daqui são as perguntas para quebrar algumas barreiras só. Se em alguma delas você respondeu não, aí você tem que pensar cada vez mais, pensar 2 vezes mais, né? Então, tudo é tempo, tenha paciência. E claro, você pode sim, né, começar a pensar em empreender, até porque é algo que eu concordo, é algo que eu também faço. E eu apoio quem empreende, eu admiro muito também. Então, eu sempre vou apoiar quem quer abrir um próprio negócio, o seu próprio negócio. Agora vai depender, né, se essa pessoa vai gastar todo esse dinheiro, se ela vai ter um caixa. Então é sempre bom ter essas perguntas aqui que eu falei respondidas. E a última pergunta, como me proteger de golpes? Aqui muita gente que não tem conhecimento sobre o mercado cai em golpes. Por exemplo, alguém que está te oferecendo uma rentabilidade muito alta e fala assim, olha, tá rendendo tantos por cento ao ano, vamos supor, 15% ao ano líquido, 20% ao ano, sei lá o que, né? Rentabilidades absurdas assim. Fala que é uma oportunidade exclusiva também, gera esse senso de escassez. Isso daí, galera, já pode fugir, viu? Não existe investimento totalmente livre de risco com uma rentabilidade alta ainda, que te promete segurança. Não existe isso, porque tem que pensar nesses 3 pilares. Todos os investimentos, eles possuem risco, começa por aí. Só que o risco de cada investimento pode ser menor e outro pode ser maior.
Tem que pensar também que os investimentos possuem liquidez. Se essa pessoa te falar assim, esse investimento é muito seguro. Por ser muito seguro, ele já tem que ter uma certa liquidez. Você primeiro precisa pensar, bom, se é seguro, é para ele estar rendendo menos do que investimentos mais arriscados, não é mesmo? Se você se arrisca mais, geralmente a tendência é que você receba um valor maior, um retorno maior. Agora, se o investimento é seguro demais, você tem que entender que o seu retorno pode ser menor do que outros investimentos mais arriscados, né? Então tem que colocar tudo isso na balança, tem que desconfiar. Ainda mais porque quando a pessoa vê que você recebeu uma alta grana, já fala assim, opa! E aí tá também um outro cuidado que você precisa ter. Não sai contando pra Deus e o mundo. Já basta os seus familiares que vão cair em cima de você pedindo dinheiro, pedindo grana emprestado. E cuidado com esses golpes então, viu? Acende esse alerta aí, tem que ter malícia em tudo, no mercado financeiro, em qualquer coisa que você for fazer na vida. Agora bora pra última parte desse vídeo pra gente ver como manter um alto valor durante muitos anos investido, não acabar com esse dinheiro por bobeira. Então vou usar aquele exemplo de 5 milhões. Vamos supor, né, que você recebeu essa herança. Não vou dizer que você ganhou na loteria, porque isso é muito mais difícil. Então, recebeu uma herança gorda. Você precisa pensar em 3 janelas. Basicamente, a janela de curto prazo, que são os investimentos de curto prazo, os de médio prazo e também os de longo prazo, que são focados no crescimento da sua carteira, que são focados para fazer o seu dinheiro render acima da inflação. A primeira parte, que são os investimentos de curto prazo, é o seu caixa, a sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, é aqui onde você precisa de liquidez e maior segurança. Não adianta você pensar em caixa e falar assim, eu vou travar essa rentabilidade para eu receber mais, um pouquinho mais, né, do que eu posso, mas aí eu só vou receber esse dinheiro daqui 2 anos, daqui 3 anos. Isso daqui não é reserva de emergência, não é caixa, não é segurança. Porque a reserva de emergência tem que ser focada em segurança e não em alta rentabilidade. Se você pensa em travar esse dinheiro para receber mais, para ter uma rentabilidade maior, já está errado. Porque, como eu disse, aqui precisa ter liquidez, segurança e alguns investimentos que você pode investir para diversificar a sua carteira é o Tesouro Selic, é também CDBs, ETFs de renda fixa que replicam a taxa Selic, fundos de investimento com liquidez que também replicam o CDI, a taxa Selic, e quanto você pode destinar desse valor dessa herança para cada categoria, né? Quanto você destina para o caixa. Aí depende muito do seu perfil de investidor. Mas, na minha opinião, né, você pode colocar a maior parte, uns 80% da sua carteira aqui. Porque esse dinheiro vai estar líquido, depois você pode resgatar e investir ao longo do tempo nessas outras 2 categorias. Então, no início, né, como você está começando, a maior parte tem que ser no seu caixa, ainda mais se você for perfil conservador. Agora, pensando nos investimentos de médio prazo, aqui é onde você pode travar sua rentabilidade, é onde você já pode começar a pensar em uma rentabilidade maior e por isso você também vai estar correndo um risco maior. Aqui existem vários investimentos, tanto de renda fixa quanto de renda variável. E eu também diria para aplicar a maior parte em renda fixa de médio prazo, que no caso entra tesouro pré-fixado, tesouro IPCA+, entra CDBs pré-fixados, entra ETFs também, LCIs e LCAs também, que são ótimos investimentos de médio prazo, ainda mais se você está querendo isenção de imposto de renda, são ótimos mesmo para você ter esse benefício a mais e ter uma rentabilidade ainda maior. Só que o risco, como eu disse, né, por você estar travando esse dinheiro, o seu risco é um pouco maior. Mas lembrando, CDBs, LCIs, LCAs são garantidos pelo FGC até 250 mil por CPF em 4 bancos, né? Se você aplicar, então, em 4 bancos, você tem aí uma cobertura de R$1 milhão. É importante lembrar que você não pode investir esse dinheiro sempre na risca do FGC, sempre no limite. Ele vai me proteger até 250 mil, vou aplicar 250 mil. Mas e o rendimento quando render? Se caso o banco quebra, o FGC só vai te pagar os 250 mil. O rendimento ali você perdeu. Agora, se você investe tipo 100 mil e esse dinheiro rendeu 50 mil, aí sim, você ainda está dentro da garantia de 250 mil. Então, você recebe o valor que você aplicou mais o rendimento. Só que se o rendimento passar de 250 mil, você não recebe. E uma coisa que eu esqueci de falar é que aqui nos investimentos de curto prazo, eles são ideais caso você tenha metas de curto prazo, até mesmo viajar. Eu quero viajar ano que vem, eu quero viajar daqui 2 anos, ou então eu penso em ter um bebê daqui 2 anos, penso em começar a financiar a minha casa daqui 2 anos, que é médio prazo, né?
3 a 5 anos é médio prazo, né? Na verdade, de 2 a 5 anos já é médio prazo. Na minha cabeça, tá? Não sei na sua, mas eu considero sim. Agora, passou de 5 anos, já é considerado longo prazo. Então, nessa parte aqui de longo prazo, você pensa em crescimento da sua carteira. Você pensa em manter o seu poder de compra. Investir para que o seu dinheiro renda acima da inflação, que é algo importantíssimo a longo prazo. Então, aqui você está pensando em segurança também. Só que uma segurança mais diferente. Algo que você consegue manter o seu poder de compra de forma segura. Aqui também entra os investimentos de renda fixa, se você for perfil conservador, como, por exemplo, investimentos atrelados ao IPCA, e também até mesmo investimentos em ações, se você for um perfil mais arrojado. Com ações, você também consegue receber dividendos quando essa empresa tiver lucro e quando ela distribuir aos seus acionistas. Tem que colocar tudo na balança. Você tem estômago para aguentar as oscilações, já tem conhecimento muito maior sobre esse mercado de ações, mercado de capitais. Se você ganha dinheiro empreendendo, esse é o seu negócio, você precisa proteger ainda mais esse dinheiro, porque o seu maior risco está no seu negócio. Aí você vai lá e quer aplicar tudo em ações, que já são voláteis, já tem risco também. Não, isso daí é péssimo. Então, galera, quando você for receber uma herança, tem que pensar nessas 3 janelas: médio, curto e longo prazo. Cada uma dessas categorias tem os seus investimentos próprios. E aí você vai pesquisar, vai investir em conhecimento para saber onde investir melhor. Esse vídeo aqui foi mais para te dar um norte do que fazer, das cagadas que você não pode cometer. Tome muito cuidado, galera, porque dinheiro na mão de quem antes tinha pouco e não sabia cuidar do pouco é fácil de você perder. O problema que as pessoas têm não é nem ganhar dinheiro, é saber cuidar. Elas querem ganhar, mas elas não querem aprender a cuidar. Galera, eu espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, o seu feedback. Me fala aí se você já recebeu alguma herança. Se sim, eu quero que você me conta como que foi a sua experiência, o que você fez com esse dinheiro, se fez cagada de fato, se isso que eu falei é verdade. E também sempre deixa aqui mais sugestões de vídeo para eu trazer, que eu sempre vou estar trazendo e respondendo nos comentários. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Aqui tem tudo sobre finanças, menos a desculpa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!